Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minha Lição de Hoje. Faremos uma síntese do que estudamos esta semana na lição. Nós vimos esta semana uma segunda parte sobre a importância e a essencialidade do livro de Gênesis para o cristianismo e, claro, para a nossa vida. Nós vimos logo de cara, nos primeiros dias, a questão da Terra plana. Muitos têm se levantado e dito que a própria Bíblia diz que a Terra é plana, usando então textos bíblicos desconexos para comprovar essa teoria que é absurda, pois nós sabemos que a própria Bíblia diz que a Terra está suspensa no espaço e é redonda, como afirmam os textos de Jó 26, de 7 a 10, e de Isaías, capítulo 40, versos 21 e verso 22. Também vimos que na literatura antiga e no paganismo existem muitas histórias, até chamados de mitos, mitos de criação, a cosmogonia de alguma sociedade. Cosmogonia, como foi explicado na semana, são as histórias da criação de diversos povos e várias sociedades. Nós sabemos que foram feitas várias tentativas de igualar a história que está no livro de Gênesis, a criação do mundo como nós vemos, tentaram colocar, igualar a um mito, o que na verdade não é possível devido à singularidade da criação bíblica, em que Deus, de maneira intencional, se debruçou, fez o homem, fez de maneira particular, e nenhuma literatura de, de criação de outras sociedades traz detalhes tão importantes como esse, tá certo? Então, entendemos que o texto de Gênesis não tem nenhum tipo de ligação com essas histórias, com essas lendas e com esses mitos. Nós também podemos ver na cronologia bíblica que nas genealogias há um elemento que torna as genealogias singulares na Bíblia. Elas contêm o elemento do tempo, fazendo com que alguns estudiosos as chamem de cronogenealogias. Então, também é uma questão particular da Bíblia, não tem em outras literaturas, tá certo? Nós percebemos que nas últimas décadas tem havido tentativas de reinterpretar Gênesis 5 e 11 para acomodar períodos mais longos, ou seja, eras genealógicas, o que de fato não pode ser comprovado e não pode ser igualado ali com a Bíblia. Podemos então comprovar a confiabilidade do registro e da genealogia bíblica. E também nós vimos que toda a criação ela é corroborada, confirmada na Bíblia. Vários textos nós temos na lição em que os escritores bíblicos se remetem diretamente a Adão, a Eva e os personagens como Abel, como Caim, personagens que estão nos textos bíblicos de 1 a 11 de Gênesis, que são relatados como personagens históricos, não são personagens fictícios. Por isso, como o próprio Cristo disse, apontou para Adão como um ser histórico. A Bíblia aponta para Cristo como um ser histórico, assim como aponta para Adão como um ser histórico. Quero finalizar com o texto de Ellen White, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 25. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. Amanhã, que você tenha um ótimo estudo da lição. No sábado, uma recapitulação, seja pela TV Novo Tempo, ou nos acompanhar em nosso canal do YouTube Adventista Central de Natal. Um forte abraço
Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.